Noite, vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Romanos, capítulo de número 10, o versículo de número 15, nos diz assim, irmãos: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Todos juntos, irmãos, vamos fazer essa leitura? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Agora apenas o finalzinho. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Senhor, nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Louvamos a Ti pelo Teu santo evangelho. Louvamos a Ti, Senhor, porque, como nós mencionamos nessa manhã, na escola dominical, Deus nunca mudou e nem mudará. O Deus da missão que foi com a igreja naqueles primórdios da igreja primitiva e que foi com a igreja no período da Reforma Protestante e que foi com a igreja aqui brasileira quando os primeiros missionários chegaram, é o mesmo Deus que continua conosco hoje. O Senhor não foi embora, o Senhor não nos abandonou, o Senhor continua Deus presente, Deus vivo, Deus conosco, Deus que nos anima, Deus que nos fortalece, Deus que nos faz belo pela mensagem do Evangelho, e nós invocamos o Teu nome, Senhor, para que o Senhor nos revista pela Tua graça, com a beleza do Teu Evangelho nesse dia mais uma vez, para que a nossa mente seja renovada, Senhor, pelas antigas verdades que já nos foram anunciadas, mas que se renovam a cada dia em nossa vida. Abençoa, Senhor, mais uma vez renovando a chama missionária no coração daqueles que essa chama foi arrefecida. Abençoa, Senhor, fazendo com que a chama que um dia nunca foi acesa possa ser acendida, Senhor, que os nossos corações sejam colocados em chamas espirituais, as chamas do Teu Espírito Santo, para cumprirmos a Tua missão nesta geração, para cumprirmos o Teu chamado, hoje, Senhor, no tempo ao qual o Senhor nos chamou para viver. Ó Pai, nós assim oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando nós pensamos na beleza de alguém, nós pensamos talvez no seu sorriso, né? A gente olha para alguém e diz, rapaz, né, esse sorriso chama a atenção, né? Os olhos de alguém, o cabelo, né, as feições, os traços, sejam eles delicados ou mesmo mais robustos, né? Nós contemplamos características das pessoas que nos chamam a atenção e nós dizemos como é bonito tal coisa na vida daquela pessoa, da identidade daquela pessoa. Mas é difícil, irmãos, a gente lembrar de olhar para os pés e dizer assim, né? Fulano, olha os pés de fulana, como é bonito, não é? E é tanto, irmãos, que por vezes a gente até esconde, né, os nossos pés. Não é difícil, né, a gente olhar para os pés e trazer elogios para os pés, principalmente se forem pés que estão em um exercício contínuo, quem sabe uma longa caminhada. Eu já fiz algumas longas caminhadas em estradas de terra e por vezes, né, o nosso pé fica todo coberto de poeira, aí junta com suor, a unha fica feia, e é aquele negócio que não fica, um negócio da gente dizer assim, é bonito, os pés de fulano tá uma coisa linda, né? A gente não, dificilmente, irmãos, vai fazer isso. Entretanto, a Bíblia vai contemplar justamente isso, ela vai olhar para pés que talvez estejam cobertos de poeira, pés que talvez estejam cheios de calos, de tanto andar, pés que talvez estejam machucados, e vai dizer que há uma beleza. A palavra de Deus chama esses pés de pés formosos, pés bonitos, pés lindos. É uma beleza esquisita, uma beleza estranha, mas uma beleza cheia de glória, uma beleza cheia de majestade, uma beleza encantadora, meus irmãos, porque não trata-se de uma beleza inerente aos próprios pés ou aos olhos humanos,
é uma beleza espiritual. É a beleza do conteúdo do Evangelho que esses pés carregam, que esses pés estão dispostos para anunciar, para proclamar uma mensagem, irmãos, de um valor inestimável, de um valor indescritível, de um valor, irmãos, que as glórias deste mundo jamais haverão de alcançar a glória do Evangelho, que está centrado em uma pessoa, que não se trata de religiosidade, de religião, de ritual, de casca, de aspectos externos, mas que se trata de uma essência poderosa e que não pode faltar: Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo. É uma mensagem que traz, irmãos, paz, que traz alegria. Aqui a imagem que remete esse texto é a imagem de um arauto, de alguém que vem correndo de um lugar onde estava acontecendo uma batalha. Um rei de um lado, outro rei de outro, ou reis conflituosos entre si, disputando uma grande batalha. Enquanto isso, as pessoas ficam na cidade, enquanto a guerra. Ficam ali, irmãos, temerosas, ansiosas, desejando que chegue a notícia: o que será que aconteceu? Será que obtivemos vitória? Será que nós vamos sair dessa situação de estarmos encurralados nessa cidade, sem podermos sair dela? Então os olhos contemplam sobre os montes, porque o texto faz menção de Isaías 52:7, quando diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam coisas boas, boas novas, boas notícias. É um arauto, é alguém que está percorrendo uma distância e as pessoas não estão preocupadas com a aparência dessa pessoa. Pode estar todo coberto de poeira, coberto de sangue, pode estar todo uma situação complicada, mas o que elas aguardam é a notícia. E a notícia que está chegando é uma notícia que faz ouvir a paz, é uma notícia que proclama boas novas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina, o teu Deus é vitorioso, o teu Deus é o Senhor dos exércitos que ganhou a batalha, que não poderia ser ganha pelo empenho humano, pela força humana, pela habilidade humana, pela capacidade pessoal, pela bondade inerente, seja de quem for. Estávamos completamente incapacitados de obter a vitória, e a mensagem é: o teu Deus reina. É uma mensagem que nos faz olhar para a vitória de Deus, do Deus triunfante, do Deus poderoso, do Deus que é o Senhor da história, do Deus que não abandona seu povo. E essa mensagem, irmãos, ela se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Isaías olha para o Senhor e diz: o teu Deus reina. Aqui nós olhamos o que é anunciado e podemos dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é aquele que foi adiante de nós e consumou a obra de salvação, de modo que não resta mais nada a ser feito. Tetelestai, está consumado. Ele cumpriu a missão, ele realizou a obra de salvação. E aqui, irmãos, o texto nos faz olhar para essa imagem e nos dar, irmãos, um estímulo, uma força, para que possamos, irmãos, nos comprometer com a proclamação de sermos em nossa geração arautos também, anunciando não que nós vencemos, anunciando não que nós somos bons, anunciamos não o nosso próprio nome, a nossa glória, os nossos recursos, apontando para nós, não, mas é apontando para o Rei, é apontando para Cristo, é apontando para aquele que tem um nome que está acima de todo nome.
apontando, irmãos, para aquele sobre o qual todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Como está escrito aqui no versículo de número 13: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós anunciamos a Jesus Cristo, nós proclamamos o Cordeiro de Deus, nós anunciamos aquele que foi prometido desde os tempos antigos, que viria para esmagar a cabeça da serpente, que viria para trazer a paz, que viria, irmãos, para nos reconciliar com Deus, nos fazer filhos de Deus, nos fazer aqueles que desfrutam de paz com Deus. Nós anunciamos este nome, nós anunciamos a sua vitória. Ele venceu, o seu corpo não foi deixado na morte, ele triunfou, ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A história tem o Senhor, e o Senhor se chama Jesus Cristo. O trono do universo não está vazio. Jesus Cristo, Ele reina, e nós anunciamos Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser o mesmo, o Alfa e o Ômega. Nós não precisamos, irmãos, reinventar. Nós não precisamos buscar um outro evangelho. Nós não precisamos, irmãos, florear, fantasiar, criar, irmãos, coisas que não existem. Aquilo que nós precisamos é proclamar esta grande notícia, essa grande verdade, aquilo que as pessoas do nosso tempo, da nossa geração precisam ouvir. É essa verdade, irmãos, antiga, poderosa, verdadeira, suficiente, irmãos, para transformar corações. O que vai transformar os corações, irmãos, não é uma mensagem qualquer, de elucidação humana, de invencionice humana, mensagens que mandam olhar, o homem olhar para si mesmo e contemplar o seu potencial intrínseco. Não, é a mensagem que olha para Cristo. É nele, irmãos, que nós contemplamos o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O arauto, irmãos, está comprometido com esta missão. Aqui, irmãos, o que está em jogo não é a eloquência do arauto, não é uma inteligência pessoal, particular, não são seus títulos, mas é a mensagem que ele carrega, e essa mensagem é poderosa. Sem essa mensagem, irmãos, não haverá invocação do nome de Deus. Sem a mensagem de Jesus Cristo, não haverá quem invoque o nome do Senhor, quem adore a Deus, que diga Jesus Cristo é o Senhor e possa entrar no Santo dos Santos. Por isso essa mensagem precisa ser proclamada. Por isso o apóstolo ele começa com um monte de perguntas aqui, que nós obviamente sabemos a resposta. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Se não houver proclamação, não haverá invocação, não haverá fé. As pessoas não vão ouvir, e isso precisa ser verbalizado, colocado para fora. Os nossos lábios, irmãos, precisam ser abertos. Nós não podemos nos intimidar com a afronta de Satanás, com a mordaça que ele quer colocar na nossa boca, na boca dos nossos filhos, na boca dos professores nas escolas, na boca dos debates públicos, no setor político. Não, meus irmãos, nós não podemos aceitar. A nossa fé, irmãos, é uma fé que vence o mundo. A nossa fé, irmãos, é uma fé que transforma. A nossa fé é uma fé que vivifica. É uma fé, irmãos, que traz bênçãos que tocam a eternidade, que transformam também a sociedade. Observe a história das nações e nós veremos que as nações que prosperaram foram as que se aproximaram do Evangelho. Mas os nossos olhos não estão simplesmente para os benefícios temporais, estão para a eternidade,
estão para a vida eterna, está, meus irmãos, para aquilo que é de um valor elevadíssimo. Se nós não pregarmos, não haverá invocação, não haverá fé, não haverá conhecimento. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Há uma necessidade de que se tenha o anúncio. Há uma necessidade de um comprometimento com esta mensagem. O anúncio de que o Rei venceu, de que Jesus é o Senhor, de que Ele reina. Há uma necessidade de um comprometimento em dispor os nossos pés a caminhar o que seja necessário que for, para que a mensagem do Evangelho chegue a todos quantos ainda não ouviram, ou que ouviram, mas que ainda não entenderam e precisam ouvir de novo, ou que ouviram, entenderam, mas ainda permanecem com o coração endurecido. E a gente precisa continuar pregando, porque não é em vão, meus irmãos. A questão não está na quantidade numérica, para que nós venhamos nos orgulhar e dizer, não, agora, na igreja presbiteriana de Bonito, 1000 almas se renderam ao Senhor. Muito bom, meus irmãos, se isso acontecer. Mas se isso não acontecer e a igreja está pregando, glória a Deus, meus irmãos. Aleluia! A nossa fidelidade, irmãos, tem um peso significativo diante do Senhor. O profeta Isaías diz, é mencionado no contexto aqui, nos versículos seguintes, quem creu na nossa pregação? Quem creu na mensagem de Isaías? Isaías pregou, arrependam-se, chamou o povo de príncipes de Sodoma, denunciou o pecado, chamou-os ao arrependimento. A mensagem da graça foi proclamada, venham a mim, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a mais alva neve. Uma mensagem, um convite da graça. Mas quem creu? O que nós sabemos, irmãos, é que por fim o povo foi levado para o cativeiro. Dificilmente alguém poderia, em aspectos pragmáticos, meramente humanos, de números estatísticos, dizer que Isaías foi um profeta que teve sucesso. Talvez ele não tenha tido aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, ele teve sucesso sim, porque a palavra de Deus não volta vazia. Deus quer fidelidade dos seus servos, dos seus arautos, da sua igreja. E quando, irmãos, estamos mencionando isso, que cada um olhe para si mesmo. Deus quer fidelidade de mim. Saia daqui nessa noite com essa consciência. Deus quer fidelidade da minha parte, com o comprometimento do anúncio do Evangelho. Eu não posso estar colocando simplesmente na vida do pastor, terceirizando a minha responsabilidade. Eu preciso ser fiel a Cristo. Eu preciso pregar o Evangelho. Mas estão debochando de mim. Mas estão ridicularizando. Mas querem me calar. Mas parece que não está tendo resultado. Eu estou saindo para pregar e parece que não está tendo conversão. Não desista. Não desista de pregar o Evangelho. Não cesse de abrir os seus lábios e proclamar a mensagem da vida. Não cesse de anunciar essa mensagem gloriosa. Seja, irmãos, de casa em casa. Tenha você um chamado de Deus, uma direção de Deus, para que você possa, obrigado, irmão Levi, para que você possa ir para o outro lado do mundo, atravessar oceanos, cruzar continentes, ou mesmo do outro lado da rua, ou mesmo dentro da sua própria casa, com um filho seu, à disposição de você, ir lá no momento que ele vai dormir, lembrar das palavras da fé, lembrar que o justo viverá pela fé, lembrar que Jesus Cristo salva, e orar com Ele, ir por Ele, e falar do Evangelho, inculcar as palavras da vida, na vida do seu filho, meu irmão, minha irmã, na vida do seu sobrinho, na vida do seu neto, na vida do comerciante, do padeiro que vende pão para você, do médico que lhe atende, do político que vai chegar na sua casa nesses dias. Aproveite, meu irmão, essa oportunidade. Evangelho nele. Ele vai chegar com um monte de conversa e você é evangelho nele. O vendedor de prestação, evangelho nele, meu irmão.
minha irmã, abra a palavra, leia a palavra, anuncie a Cristo, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe, meu irmão. Jesus Cristo não se envergonhou de cumprir a missão. Oh, meus irmãos, Jesus Cristo esteve lá, exposto, naquela condição tão terrível, a carne dilacerada. Esteve ali, meus irmãos, completamente despido. Uma profunda humilhação para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos salvos. O que é, irmãos, de tão especial? O que é, irmãos, de tão pomposo na nossa vida, que nos faz ficar com o pé atrás e continuar caminhando para trás, e continuar fechando os nossos lábios e silenciando a nossa voz? O que é, irmãos? Qual é a posição que você ocupa? Ela é maior do que a posição de Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Qual é o cargo que você administra? Qual é a empresa que você tem? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se esvaziou de si mesmo. Oh, meus irmãos, como nós não podemos nos esvaziar, como nós não podemos nos entregar, nos dedicar a esta missão, meus irmãos, preciosa, honrosa, missão, irmãos, que os anjos desejaram, mas Deus nos conferiu. Não vai descer anjo do céu para pregar em bonito. Quem vai pregar é os crentes dessa igreja. São os cabelinhos brancos, daqueles que estão mais avançados em dias. São aqueles que estão nascendo, aqueles que estão começando a ir para a escola. E os pais estão fazendo um serviço tão bom em casa, de ensinar o Evangelho, que eles vão chegar lá para os coleguinhas dele, vão dizer: o justo viverá pela fé. Vão dizer: Jesus Cristo é o que salva. Vai dizer: vamos olhar para Jesus Cristo, vamos invocar o nome do Senhor. Há uma aparente ameaça, meus irmãos, que surge no horizonte da história da nossa região. Uma estátua colossal que vai ser colocada em algum lugar dos montes dessa cidade. Mas existe, irmãos, uma mensagem que está para muito além das glórias, dos ídolos desse mundo. Uma glória que não pode ser silenciada, uma voz que não pode ser calada, uma voz que quebra os cetros, uma voz que não pode ser detida, uma voz que é como que de muitas águas. A voz do Evangelho, meus irmãos, é maior do que qualquer ídolo. A voz do Evangelho, meus irmãos, é aquilo que os jovens que estão se matando precisam. Quantos têm se suicidado, que você sabe, ou já andou por esse caminho? A voz do Evangelho, meus irmãos, precisa ser levada a essa pessoa. Quantos estão nas drogas? A voz do Evangelho precisa chegar a essas pessoas. E não se engane, meus irmãos, tanto aqueles que aos nossos olhos parecem ser aqueles que mais precisam, como que alguém que de repente foi detido pela polícia, está levando ali uma surra, quem sabe, não sei, ou que está jogado na sarjeta e que está ali numa condição que a gente olha e diz: meu Deus, por quê? Não deixe ele daquela forma ali, mendigando, morrendo nas drogas. Mas aqueles que estão no alto escalão da nossa sociedade precisam do Evangelho. Eu não sei, meus irmãos, se o prefeito é ou se não é alguém que crê em Jesus Cristo, mas se não for, ele precisa ouvir o Evangelho. Os nossos vereadores precisam ouvir o Evangelho. Os administradores dessa cidade precisam ouvir o Evangelho. Não existe uma outra mensagem que seja mais significante do que a mensagem do Evangelho. O mundo diz não, o mundo ridiculariza. Mas acredite, a mensagem mais importante é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que a nossa nação mais precisa, meus irmãos, ouvir. Por mais que nós venhamos estar em tempo de política, não é sobre esquerda e direita, mas é sobre Jesus Cristo. A mensagem da igreja de Jesus Cristo é o próprio Cristo. E nós não podemos confundir o Evangelho, associá-lo a partir do A, a partir do B, ou o que quer que seja. O Senhor é Jesus Cristo, o governante supremo,
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele perante o qual o senhor presidente da nossa nação, Luiz Inácio Lula da Silva, vai curvar os seus joelhos diante dele. Aquele perante o qual homens poderosos como Donald Trump, grandes empresários deste mundo, haverão de dobrar os seus joelhos diante dele. Ele virá, irmãos, como nós cantamos nessa noite, e todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, meus irmãos, pequeno rebanho de Jesus Cristo, não se intimide com as afrontas do inimigo, não se intimide com a intimidação, com os deboches. Você tem a mensagem mais importante desse universo. A mensagem é Jesus Cristo. Por isso, disponha-se a abrir a Bíblia, assim como um dia alguém abriu a Bíblia para você. Se disponha a falar de Jesus, assim como um dia alguém se dispôs a falar de Jesus para você. Você está aqui, meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui porque um dia isso aconteceu. Nós estamos aqui porque um dia o Evangelho chegou até nós. O que haverá de ser das gerações futuras? Oh, meus irmãos, eu quero que meus filhos sejam crentes. Eu não quero saber de outra coisa, ainda que seja importante, muita coisa na vida, mas tem uma que está acima de todas. Que meus filhos sejam do Senhor, geração santa, eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a riqueza, irmãos, para a nossa família, é a riqueza para os nossos filhos, é a riqueza, irmãos, para a nossa cidade. É o Evangelho de Jesus Cristo. Há uma beleza, irmãos, nos pés do missionário, e a beleza é proclamar a Cristo. Quem é o missionário? Todos nós, irmãos, somos missionários. Ou nós somos missionários, ou nós somos impostores, não somos crentes. Não nos chamamos verdadeiramente do nome do Senhor. É uma fachada, é uma mentira, é um engano, é um auto-engano. Ou nós somos missionários, ou nós somos impostores, debochados, cínicos, que precisam se arrepender, que precisam olhar para aquele que é misericordioso, olhar para aquele que perdoa pecados, olhar para aquele que diz: vai em paz, não peques mais. O quanto, irmãos, que nós temos pecado, qual a medida do nosso pecado em relação à proclamação do Evangelho? O Senhor nos perdoa, irmãos, nessa noite. O Senhor perdoa, Ele perdoa mesmo. Nós somos capazes, irmãos, de, por vezes, caminhar até onde há lucro, até onde há diversão, até onde há reconhecimento. Mas o quanto nós estamos dispostos a caminhar para que uma vida seja salva, para que alguém tenha um encontro com Cristo. O quanto nós estamos dispostos a caminhar. Pela manhã nós tivemos um grande exemplo, José Manuel da Conceição. Primeira viagem missionária, 400 quilômetros a pé. Segunda viagem missionária, cerca de 1000 quilômetros a pé. Não sei, irmãos, pode ser longe, pode ser perto, mas uma coisa eu sei: tem gente que está sentando do seu lado que não é crente. Na sua família, que ainda não é crente. Que de repente está pegando um Uber e ainda não é crente. Que está conosco no nosso trabalho e ainda não é crente. Por isso, irmãos, não fiquemos ali naquela fantasia de estar pensando simplesmente na África ou na Ásia. Vamos pensar assim, meus irmãos. Mas olhemos para o nosso contexto imediato. Vamos pregar, irmãos, nas praças. Vamos fazer, irmãos, disso um hábito. Não é para ser de vez em quando. Não é para ser em um evento especial ou outro, não. É para mover, irmãos, o nosso dia a dia. É para ser, irmãos, algo que acontece naturalmente. Você está
transitando, e isso está acontecendo. Você está transpirando o Evangelho. Você está suando o Evangelho. As pessoas estão ali tendo sempre o contato com o Evangelho através de você. É como um fio desencapado. Tua mão levou um choque. Eu sei que eu vou chegar perto do irmão e o irmão vai ter uma palavra de Deus para a minha vida. Não se envergonhe do Evangelho. Não fique escondido. Não vai ser fácil, irmãos, mas o Senhor estará conosco. Nunca foi fácil, nunca será fácil. Enquanto nós estamos aqui, a igreja sempre será uma igreja militante. Lutamos, irmãos, contra potestades espirituais. A nossa batalha é espiritual. Não é contra a carne, não é contra sangue. É uma batalha espiritual, irmãos. Nós precisamos, irmãos, portanto, avançar na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo, em oração, meus irmãos. Não pense que aqueles que foram usados no passado, eles eram poderosos em si mesmos, porque eles não eram. O apóstolo Paulo, ele pede sempre aos irmãos: orem por mim, para que no abrir dos meus lábios me seja dada a palavra, para que eu seja usado no falar. Orem por mim. Assim foi, meus irmãos, com os crentes ao longo da história da igreja. John Knox dizia: sem a oração eu sou como um cão que nem late nem morde, eu estou morto. Precisa de oração. Orar, meus irmãos, nunca é demais. Nunca é exagero. Orar, meus irmãos, orar por nós mesmos, orar por outros, orar uns pelos outros. Oh, meus irmãos, essa igreja verá um avivamento quando os cultos de oração estiverem cada vez mais sendo visitados pelos crentes. Quando cada vez mais, irmãos, nós nos colocarmos na dependência de Deus. Todas as vezes que Deus quer abençoar o seu povo, Ele o conduz à oração. Tempos de avivamento, irmãos, é tempos de evangelização, mas é tempo de oração, é tempo de quebrantamento, é tempo de se voltar para Deus. Nós precisamos andar na dependência de Deus. Assim foi, irmãos, com missionários, outros como David Brainerd. Enquanto ele se esforçava para pregar em condições dificílimas, debaixo de neve, doente de tuberculose, fraco, com fome, ele suava em oração, clamando a Deus para que Deus tivesse misericórdia dos índios que ele pregava para eles. Assim foi, irmãos, com vários outros missionários. É em oração, irmãos, que nós caminhamos, é na dependência de Deus, orando sem cessar, orando em todo o tempo, orando em pensamento como Neemias, orando, meus irmãos, e colocando a nossa vida diante do Senhor e a vida daqueles que estão ao nosso redor diante do Senhor. Você tem orado para que haja conversão na vida daquela pessoa que tem sido tão difícil você trabalhar com ela, conviver com ela, ser vizinho dela? Comece orando, e então também se disponha a pregar o Evangelho, a anunciar a palavra do Senhor. Olhemos, meus irmãos, para essa responsabilidade. Cristo poderia ter feito a sua voz ecoar dos céus. Nada é difícil para Cristo. Se hoje a gente consegue construir um paredão e fazer uma zoada muito grande com esse troço, não é o que dizer do Senhor. Ele pode fazer algo muito mais eficaz do que isso, mais eficaz do que a internet, mais eficaz do que o WhatsApp, mais eficaz do que os meios de comunicações que nós temos hoje. Mas foi da sua vontade fazer de nós instrumento na caminhada da sua igreja, fazer de nós, irmãos, aqueles que vão anunciar e ganhar almas, e serem instrumento na vida daqueles que ainda estão perdidos. Oh, meus irmãos, entenda de uma vez por todas, por mais que uma pessoa seja muito polida moralmente, eticamente, mas se essa pessoa não tem Cristo, ela não é totalmente, exclusivamente devota de Jesus Cristo, essa pessoa está perdida. Entenda, você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que ainda não tem Cristo como exclusivo Senhor da sua alma, da sua vida, das suas decisões, entenda, por favor, que você ainda se encontra perdido. A sua situação é pior do que alguém que está à deriva em alto mar. Alguém, quem sabe, que escapou do naufrágio, está se agarrando a uma tábua,
a sua situação é pior. Você não está apenas lutando contra a insolação, lutando contra a fome, fraco e agarrando-se a uma tábua. Você já morreu, está morto. Mas não se sinta constrangido, porque todos que estão aqui nessa noite, um dia estiveram assim, completamente mortos, incapazes de se agarrar até mesmo a uma tábua, para poder respirar e permanecer vivo de alguma forma. Um dia todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O morto não vê, não fala, não anda, não tem força, não se movimenta. Então Cristo rompeu a nossa surdez. O Espírito Santo pairou sobre nós. O fôlego de Deus entrou em nossa vida. Nós passamos a respirar. E que maravilha! É obra de Deus, não é obra do homem, não é obra da carne. Não há em nós a mínima porcentagem para que possamos dizer assim: eu me glorio por causa disso, não é? Tantos por cento foi eu, foi nada, absoluto zero. Cristo fez tudo para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Que possamos compreender essa mensagem, nos comprometer com o Evangelho, abraçar essa causa, que é a causa de Deus. O Deus a quem nós servirmos é o Senhor da missão. A missão não é minha, a missão não é do pastor Cefas, da igreja presbiteriana. A missão é de Deus, e de Deus nós somos para fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer. Que essa igreja possa ser a igreja mais linda do mundo. A beleza da igreja mais linda do mundo está em ela ser uma igreja que carrega uma notícia. E a notícia que ela carrega são as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Oh Deus, nós bendizemos a Ti, Senhor, porque aprova é o Senhor olhar para nós nessa noite. O Senhor falou de modo especial ao nosso coração. Oh Senhor, nós saímos daqui nessa noite, Senhor, na profunda convicção: o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo. Que essa convicção nos leve a pensar: a quem haverei de falar, a quem haverei de proclamar. Ó Senhor, dar-nos graça para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Dar-nos graça, Senhor, para cumprirmos a missão em meio à nossa geração. Ó Senhor, que sejam cheios do Teu Espírito Santo os servos dessa igreja, que sejam cheios de alegria para proclamar o Evangelho. Ó Senhor, que aquilo que mais traga alegria ao coração dessa igreja não seja simplesmente, Senhor, aquele mês do retiro, o retiro que a gente vai fazer, que vai ser na praia tal ou no lugar tal. Que seja, Senhor, pregar o Teu Evangelho, anunciar a Tua salvação, fazer conhecido o Senhor entre todos os povos. Abençoa, Senhor, para que essa igreja ela aproveite as oportunidades que já está tendo hoje, agora, nesse tempo. E em tempos, ó Pai, que estimamos que continuará tendo oportunidades. Quando novos ídolos forem levantados, Senhor, sobre colinas dessa cidade, que essa igreja não silencie, que essa igreja, Senhor, não deixe de avançar. Como diz a Tua palavra, que a Tua igreja, ela vai avançar, que ela não deixe de avançar. Que o Senhor dê estratégias, o Senhor dê visão, o Senhor dê ousadia, o Senhor dê graça, o Senhor dê a direção do Teu Espírito Santo, para que o Teu povo anuncie o Teu santo Evangelho, de casa em casa, nas praças, nas ruas, no trabalho, abrindo as portas da sua casa. Ó Senhor, a tempo e fora de tempo. Ó Senhor, em todos os momentos, quer oportuno ou não.
que saibamos criar oportunidades. Abençoa, Senhor, o teu povo, nós te pedimos. O Senhor é a nossa força e o nosso cântico, como bem se expressou Moisés. O Senhor é o nosso Deus, em ti nós confiamos. Em nome de Jesus, amém.